Alunos, estou gravando este vídeo para falar um pouquinho do material do trabalho dessas novas matérias vigentes da fase B, módulo 1, 2021. O trabalho veio desta vez como estudo de caso, com prazo de entrega final com a data 9/8 do mês que vem. E eu vou falar um pouquinho sobre o enunciado e depois o texto que vocês terão de fazer a partir das características desse enunciado, tá ok? O tema desta vez é religião e religiosidade. Vamos lá, eu dei uma resumida aqui e o enunciado fala assim: a fé como ato de crer em uma ideia, filosofia ou dogma traduz-se em sentimento intenso e presente na vida dos indivíduos, de diferentes grupos sociais e culturais. Nos primórdios da humanidade, o homem recorria à fé como o intuito de compreender os fenômenos da natureza. Vale destacar que muito antes das religiões milenares que chegaram aos dias atuais, o homem já fazia referência ao que se considerava luminoso, e mesmo não tendo registros de possíveis ritos passados, existe a hipótese de que Stonehenge, na Inglaterra, além de formar um relógio de sol, também foi usado como uma espécie de templo de rituais pagãos e ligados aos principais ciclos e eventos da natureza. Então fala um pouquinho da religião, da fé a importância da fé na história da humanidade e no desenvolvimento da humanidade. Observa-se que ao longo da história a religião tem exercido um papel fundamental nas sociedades, influenciando em diferentes aspectos e expressões humanas, como nas artes visuais, música e no esporte. O direito e liberdade de exercer a própria crença é algo tão necessário que foi previsto no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abre aspas. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou particular. Fecha aspas. Então está falando um pouquinho aqui da fé, da importância da fé de uma forma filosófica, da fé de dogmas e da importância da religião na sociedade. Tá ok? No que se integra a cultura brasileira, as diferentes religiões são reconhecidas como patrimônio cultural, abarcando desde edificações, pinturas e decorações. Sobretudo, destaca-se os ritos como sua devida condução, os costumes, os hinos e as danças que integram o patrimônio imaterial. Então, na sociedade, na cultura brasileira, também há uma grande importância nas diferentes religiões e todas as suas características. Então, considerando o enunciado que foi proposto, elabore um texto contendo de 3.000 a 5.000 caracteres, contemplando os seguintes aspectos. Então, vamos lá. Vocês terão de redigir um texto de 3 a 5.000 caracteres a partir deste enunciado, onde vocês devem... É um texto único, tá ok? Mas eles estão dando 3 tópicos de ideia para que vocês possam fazer esse texto e cada um desses tópicos terá um valor de pontos na soma final deste texto, tá ok? Então, o primeiro aspecto. A relação que o sujeito tem com o seu corpo é construída a partir das diversas influências provocadas pelas várias instituições sociais. A religião, como uma instituição social, também atribui sentido ao uso do corpo. Há em todo o mundo uma grande
pluralidade de crenças, religiões e religiosidades. Discorra sobre os conceitos de corpo e corporeidade sobre a ótica das diversas religiões. O valor deste aspecto é de 30 pontos. Então, ele fala que a religião, como uma instituição social, também influencia em como o indivíduo lida com o próprio corpo. Então, é para você discorrer a ideia do início deste texto que você irá fazer a partir desse aspecto, tá ok? Com valor de 30 pontos. O segundo aspecto, o aspecto B, no Brasil, é comum vermos algumas manifestações da influência religiosa no esporte, independente da modalidade praticada. Ela é representada, por exemplo, em gestuais como o sinal da cruz feito por um atleta antes de entrar em um jogo ou em disputa esportiva. Também é demonstrado na oralidade, por exemplo, quando um atleta agradece primeiro a Deus pela sua conquista, ou seja, as religiões existem no Brasil e exercem forte influência nas práticas corporais. Escreva sobre esta influência exercida pelas religiões na prática de atividades físicas e de esportes ou na educação física escolar brasileira. Então, a influência das religiões ou do ato de fé em algo superior, esta influência nos esportes, tá ok? Para com os atletas e esses gestos que eles acabam fazendo ou agradecendo em um ato de vitória, por exemplo. O valor deste tópico também é de 30 pontos, tá? O terceiro aspecto, temos no Brasil diversos movimentos religiosos que procuram usar o esporte como um meio para promover seus ensinamentos e dogmas. O movimento Atleta de Cristo, por exemplo, surgiu na década de 1980, com o objetivo de levar o atleta a Jesus Cristo, a fim de levar o Evangelho ao mundo através do atleta. Outras entidades religiosas procuram atrair seu público a partir de ações esportivas, como a promoção de competições, festivais, esportes recreativos, com a oferta de aulas de artes marciais, dança e de esportes. Investigue em sua cidade ou região projetos esportivos ou de práticas corporais vinculadas a alguma entidade religiosa e escreva sobre o projeto selecionado, destacando as principais características e objetivos propostos. Então, na sua comunidade ou na sua cidade, se existe alguma religião que, através do esporte, promova um ato social para os fiéis ou para os membros da população, da sociedade, tendo como expressão alguma prática desportiva, como artes marciais, dança ou qualquer outro tipo de esporte. Este terceiro aspecto vale 35 pontos. E para completar os 100%, a norma culta da escrita, a forma que irá ser escrita este texto, terá o valor de 5 pontos, tá? Então, vocês irão fazer apenas um texto único, sem divisão, mas que contenham estes três aspectos. Os dois primeiros com o valor de 30 pontos, o terceiro com o valor de 35 pontos, e a norma culta da escrita com o valor de 5 pontos, somando assim os 100%, tá? Vocês irão postar acessando a AVA em uma das duas disciplinas que estão cursando, no ícone Trabalhos, irá abrir o link Comentários e escrever este texto único de 3.000 a 5.000 caracteres a partir desses tópicos propostos pela instituição, tá? Então, este é o trabalho. Se tiver alguma dúvida, se precisarem de ajuda, eu estarei à disposição. Ótimos estudos e boa semana!